Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Meu nome é Luciana Costa e, como de costume, eu tô aqui com a Bianca Cerveira para conversar com mais uma nova convidada. Se você ainda não assistiu os nossos episódios, corre lá no nosso site www.siemens.com.br/engenhosas ou procura por Engenhosas no YouTube e no Spotify. Hoje a gente recebe a Laí Magalhães, que é engenheira de desenvolvimento de negócios aqui na Siemens. E a Laí é uma área diferente da nossa, né? Seja muito bem-vinda. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de vocês terem me convidado. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho da minha carreira, um pouquinho de negócio. E parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho muito legal, até para dentro e para fora da companhia, essa atividade que vocês estão fazendo. Parabéns. Obrigada. A gente tá animada, né? Porque hoje o tema é diferente do que a gente tava vendo antes, né, Bia? Nossa, hoje vou aprender muito aqui. Então, para quem tá acompanhando a gente, né, pessoal? Viram aí que a gente fala muito aqui da nossa atuação na Siemens, e eu e a Lu temos uma particularidade que a gente trabalha na área de automação especificamente, né? E a gente falou em um dos episódios um aspecto muito interessante da atuação da Siemens, que é ver uma fábrica nascendo do começo até o final. E aí, quando a gente fala do começo, a gente fala de eletrificação. A gente já trouxe a Natália aqui, nossa colega, que era para falar da baixa tensão. E hoje a gente vai aprender muito porque a gente vai evoluir um monte nesse tema de eletrificação. Eu acho que todo mundo vai gostar de ouvir aquilo que a Siemens é capaz de fazer, como funciona esse mercado, quais são os produtos, quais são as soluções. Então, eu acho que a nossa engenhosa aqui vai contribuir demais com o meu aprendizado e com de todo mundo que está assistindo, né? É isso aí. E para começar, tem uma pergunta icônica que a gente sempre faz, né? Sempre chega esse momento. Então eu quero saber quem é engenhosa por trás de você. Bom, ela aí é caiçara do litoral de São Paulo, formada em engenharia elétrica, mas a ênfase minha foi eletrônica. Tenho um filho de 12 anos, autista, então, assim, 1001 facetas aí. Nossa, que legal. E é uma coisa, assim, acho que é super legal quando você traz aspectos, até a gente brinca aqui, né? Tem vezes que as pessoas se sentem super confortáveis de trazer aspectos da vida pessoal, e acho que esse é um aspecto que deve pesar no sentido de ser uma bandeira e um desafio. Sim. Também, até em função da diversidade. A gente fala tanto de diversidade, da questão da gente entender como que uma pessoa com autismo, e dos desafios também de criar. Assim, e trabalhar a inclusão delas. Exato. Principalmente, né? Sim, na sociedade. É um aprendizado diário, né? Apoiar e ajudar e aprender o tempo todo é muito, muito gratificante. Acho que a gente mais ganha do que aprende com eles, né? Que ensina. Ai, que demais. E para conversar aqui, eu acho que é muito legal a gente falar que a Siemens hoje, a Siemens Infraestrutura e Indústria, que é onde a gente atua, tem essa divisão, entre aspas, né, entre a infraestrutura e a indústria. Nos episódios anteriores, a gente falou bastante sobre a indústria de forma mais focada. Então, quem são os players, aonde que a gente atua quando a gente fala de indústria. E eu acho que ela aí vai conseguir trazer pra gente bastante sobre a questão da infraestrutura, porque é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado, né, Bia? É, isso aí. Eu acho que uma forma legal da gente começar é você contar pra gente da sua trajetória, né? Você tem uma longa história aí na Siemens, então queria muito saber aí da sua trajetória, da sua carreira, e depois a gente vai querer saber tudo sobre esse mercado também. Legal. Então, eu comecei na Siemens com os produtos mesmo de média tensão, então eu não sabia nem o que era um disjuntor. Eu tinha de disjuntor, era o que a gente tinha no painel ali na parede de casa, e aí eu aprendi o que era disjuntor. Fui efetivada e fiquei nesse mercado de energia. Eu já praticamente nasci nesse mercado de distribuição de energia. Eu comecei com os equipamentos de uso externo, então se vocês estiverem andando aí
pelas estradas do Brasil e ver aquele monte de equipamento de metal, assim, é aquilo que eu vendia, que é aquilo que eu vendo. E aí depois eu fui responsável por desenvolver um produto novo. A Siemens adquiriu uma empresa na Austrália, que é o Fuse Saver, né? Então ela adquiriu essa empresa. E aí eu tinha que desenvolver um produto que no Brasil não tinha demanda. Então eu acabava viajando aí do norte ao sul, do nordeste ao extremo sudeste, e tinha que promover, criar demanda e fazer essa venda. E aí, graças a Deus, depois de muito trabalho e esforço, a gente conseguiu. É um time, né? Eu tô aqui representando um time, mas a gente conseguiu fazer esse mercado existir e crescer, né, aqui no Brasil. Então, foi bem legal. E aí, depois, eu assumi como desenvolvedora de negócios. E aí, pensando mesmo não só em equipamento de uso externo, mas todo o portfólio de média tensão. Aí, nesse momento, eu estava com geração, transmissão e distribuição de energia. E aí, atendendo o Brasil todo. Sim. E agora, sua atuação, especificamente em distribuição? Isso. Agora, a Siemens está sempre em mudança, né? Não é monótono, a gente não cai na mesmice. A gente se reestruturou novamente. E aí, a área de produção e controle juntou com a área de média tensão, né? Na Siemens. E aí, nesse momento, eu estou focada no portfólio tanto de transmissão, para quando fala em equipamento de média, e aí falando em mercado de distribuição de energia, média e produção e controle. E aí acho que é legal contextualizar como é que funciona, o que é geração, distribuição e transmissão, né? Porque a gente recebe na conta da CPFL, ou da Enel, ou da EDP, uma conta fechada, um valor fechado, né? Mas a gente tem ali no mínimo 3 empresas envolvidas nesse processo. Então, desde quando está lá na usina, ou sendo fotovoltaica, eólica, ou a hídrica, né, que é a mais comum ainda, a gente tem o equipamento de média tensão lá. Você não tem só aquele transformador gigante, você tem equipamento de média, você tem a parte... Diferente dos equipamentos de automação, que eles já possuem a inteligência, assim, embarcada, né? Na média tensão, você precisa de uma automação externa, você precisa de um relé, você precisa de um modem, né? E aí você coloca isso. Depois, você passa por uma outra empresa, e aí por isso que tanto se fala dos leilões de transmissão que tem na Bovespa, tudo, que é essa concessão da empresa em cuidar desse trecho. Então... E aí ele vai aumentar a tensão. Então, tá numa baixa tensão, vai aumentar para alta e vai transmitir. Por quê, né? Por questão de perdas, né? Então, você precisa fazer essa alteração na tensão para ter menos perda e perder menos energia, né? Perder menos qualidade de energia. Quando chega na cidade, não dá para aqueles cabos gigantes ficar caminhando a cidade. Então, você tem que baixar essa tensão, e aí vem a média tensão, e aí vem aonde a gente tá. Então, a gente tá desde ali da transmissão ali em alguns casos, por conta até das privatizações que a gente teve, na média tensão. Aí chegou na média tensão, nós recebemos em baixa, né? Então, nós, clientes residenciais, recebemos em baixa tensão, e aí então vai em baixa tensão. E aí entra no que você falou da indústria do zero, a subestação do zero. Por quê? As indústrias precisam, altas potências, não dá para receber em baixa tensão, precisa receber em média. Então, eles compram essa energia, né, das concessionárias em média tensão e precisam montar a subestação. Então, aqui, nesse caso, a gente não é o que o cara brilha o olho, né? Mas é um mal necessário, ele precisa do nosso equipamento para poder alimentar a planta dele, para poder criar a subestação dele do zero, a fábrica dele do zero. Até eu vou fazer aqui um parênteses para quem está assistindo a gente e às vezes não conhece muito bem sobre esse sistema, o que é o sistema de geração, distribuição e transmissão de energia, né? Então, para a gente ter energia, a princípio, né, para a gente conseguir ligar a luz e carregar, por exemplo, o nosso celular,
a gente precisa de energia elétrica. Essa energia elétrica, ela pode ser gerada de diferentes formas, como a lei colocou pra gente. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma hidrelétrica que vai gerar a partir do movimento da água ali, vai girar uma turbina e a partir dessa energia cinética, olha só, gente, faz tempo, hein? A energia cinética desse movimento vai gerar uma energia, vai ser mudada, como fala, transformada em energia elétrica, e essa energia elétrica é a que a gente consome, mas ela não é exatamente a que a gente consome, porque do centro que a gente gera, então do centro de geração, por exemplo, lá de Itaipu, a gente sabe que a energia gerada em Itaipu, ela influencia, por exemplo, na energia que a gente consome aqui no estado de São Paulo. Então, para a energia chegar aqui, a gente precisa de toda uma infraestrutura que faça essa transmissão da energia. Então, quando a gente fala de geração, a gente está falando lá, no caso, estou falando da hidrelétrica, usando como exemplo, mas a gente pode ter termoelétricas, a gente falou bastante sobre isso recentemente, né? Aí a gente vai ter um sistema de transmissão, como a lei colocou, então a transmissão ela vai ter que ter essas mudanças de nível de tensão em função, principalmente, também do tamanho dos cabos. Eu acho isso muito interessante. Aprendi na faculdade, gente. Que tem, dependendo dos níveis de tensão e dos níveis de corrente, você vai precisar de cabos maiores ou menores. Então, dá para você pegar o cabo muito grande. Então, para isso, você muda os níveis de tensão para que você consiga ter uma infraestrutura mais leve e realmente facilite essa transmissão. E quando a gente fala de distribuição, essa parte que está mais próxima do centro consumidor, então, mais próxima da gente. Então, toda essa infraestrutura, ela é, assim, uma coisa muito... Às vezes a gente não enxerga, né? A gente vê, passa... Adorei a coisa de ver as coisas dentro na estrada, né? Aquelas estruturas metálicas, porque acho que a gente não entende muito bem por que tem aquilo, né? Então, são linhas de transmissão aquilo. E eu acho que, pra gente, é um negócio muito... Não tá muito no nosso dia a dia a gente falar sobre esses produtos, né? Então, colocar ali claramente... aonde que a gente atua, a gente tem a Siemens Energy, apesar de não estar na nossa área de atuação, a parte, por exemplo, de geração também costumava estar aqui agregada aos produtos que a gente trabalhava, né? Então, era bem até mais próximo do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. É verdade. E aí, aqui nos bastidores, a gente estava conversando muito, né, sobre qual é essa estrutura, e também sobre algumas particularidades do nosso mercado. Acho que você falou muito bem aqui. Eu queria trazer essa informação para quem está ouvindo. Eu acho que o mercado brasileiro, então, tem algumas particularidades, né, frente ao resto do mundo em termos de aplicação na área de média tensão e como que isso funciona? Na área... Eu acho que assim como tudo no Brasil, né? Acho que tudo no Brasil é sempre muito complexo. Então, as redes no Brasil, você tem a rede aérea, você tem a rede subterrânea. E para cada nicho de mercado, né? Para cada aplicação, você tem um produto. Então, a nossa fábrica aqui no Brasil é a única que tem no Brasil todas as gamas de produto, todos os produtinhos, né? Então, você tem desde o painel... A gente falou 8DA, né? O painel de... A gente separa as subestações, né, também. Então, subestação primária, que é a subestação que normalmente costuma ficar com a concessionária de energia, ou pensando numa renovável, é onde chega os aerogeradores. Então, você vê aquele aerogerador ou aquele conjunto de skids, quando é um caso de solar. Você tem esse painel que tem uma corrente de curto maior, uma corrente... nominal maior, todos os equipamentos possuem a questão de confiabilidade, segurança, tem que estar tudo certinho, né? Isso aí é indiscutível. Mas para aplicação a gente chama de subestação primária quando utiliza esses equipamentos, ou disjuntores de uso externo, né? No Brasil você tem tanto interno como externo, e lá fora, assim, na Europa, é tudo subterrâneo. Você não vê esses cabos lá de fora, né?
No Brasil, em São Paulo você vê, né? Você vai na Paulista, é tudo subterrâneo. Você vai sei lá, no interior de São Paulo, é tudo aéreo. Não dá pra fazer gato, né? Brincadeira. Não dá. E aí um dos nossos problemas é esse, né? Então a gente tem vários equipamentos que são anti-gatos, vamos dizer assim. Então, uma das aplicações do nosso equipamento é o religador. E uma das aplicações que as concessionárias estão utilizando, né? Então, para quem não conhece o que é religador, né? Quando você está em casa, deu aquela chuva pesada e piscou a energia e depois voltou, é o religador dando o ciclo dele de autuação. Então, você pode até contar os segundos e vai ver que vai bater. Primeiro vai ser uns 2 segundos, depois vai ser uns 30, e aí depois apagou. Apagou é porque realmente a gente chama de falha permanente. E o que o pessoal tá fazendo, né? Eles pegam o religador e eles bloqueiam esses religamentos, deixam só um religamento. Para quê? Para aquele local que está sendo feito gato e atrapalhando toda a questão do estudo de proteção, ele só derrube quem fez o gato. E não a subestação e não os clientes que não tem nada a ver com isso. Então, a gente, além dos medidores inteligentes que a gente também tem no portfólio, né? Então, a gente acaba utilizando a questão dos gatos. Mas fora tem gato também. Não é só que não. Com certeza. Mas até um ponto. Eu não sei, Bia, se pra você tá tranquilo de acompanhar. Porque, gente, a Bia é formada em engenharia de controle e automação. Ela manja tudo de indústria. Mas até pra quem não tá muito habituado, quando a gente fala de primário, a gente fala de transformadores, né? Então, os transformadores que fazem essa transformação de níveis de tensão mais baixos ou mais altos para níveis mais baixos ou mais altos, eles têm uma parte primária, que é onde entra um determinado nível de tensão, e o secundário é onde sai essa energia, esse nível de tensão transformado. Então, é muito importante ter essas... Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Não, mas porque, gente, faz tempo que eu não vejo isso. Mas é bacana a gente entender que a gente tem produtos e atuação em todos esses pedacinhos, né? Inclusive na parte de proteção elétrica. Então, por exemplo, quando a gente fala de religamento, é também para proteger justamente, né, os equipamentos quando tem alguma descarga atmosférica, né? E aí, você, ainda bem que você falou de secundário, que eu tinha até... Parei e mudei de assunto, né? E aí, quando chega no secundário, o que seria, né? Então, acho que no shopping center, por exemplo, todo shopping center tem um painel de distribuição secundária. Então, cada loja, ela vai ter um painel. E aí, de novo, o que é painel, né? Então, você tem... No disjuntor da sua casa, você compra um disjuntor já com a corrente setada, né? Então, sei lá, é 15 amperes, é 70 amperes. E ele vai proteger a geladeira, o fogão, né? No nosso caso é igual, só que a gente está considerando um motor, às vezes é um outro transformador, uma outra linha. Então, a corrente precisa ser maior, a corrente curta maior. E como eu comentei que o disjuntor, ele realmente só manobra, ele só abre e fecha, como se fosse uma chave, né? Você precisa de um relé de proteção, você precisa de um transformador de corrente para medir essa corrente, você precisa de um transformador de potência para fazer essa proteção ou medição da tensão. E aí você coloca tudo isso num armário, pensa no armário de metal. É basicamente isso, assim, deixando bem simplificado, seria isso. Nossa, muito legal. É legal, né? E é muito interessante porque, assim, quando a gente estava falando até dos mercados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de rede aérea ou rede subterrânea, tem muita relação, é claro, com a tecnologia que precisa ser empregada ali. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um sistema de distribuição subterrâneo, a gente precisa pensar que ali ele tem algumas condições ambientais, inclusive, que vão interferir ali naquele sistema. Se a gente está falando de um sistema aéreo, ele vai ter outros ambientes, outras questões que a gente precisa se preocupar. Inclusive, em questão de, por exemplo, isolamento. Eu tô falando isso porque... Pra fazer o bingo do meu trainee. Bingo da Luciana agora. Eu sempre falo do trainee, mas é porque eu aprendi muito durante esse período.
E a gente tem, por exemplo, hoje, gases de isolamento, porque o que acontece? Quando a gente precisa colocar alguma coisa dentro de um painel, a gente precisa colocar tudo mais pertinho. Normalmente, quando está a céu aberto, né, a gente tem possibilidade de ter estruturas maiores em que o ar vai ser o nosso próprio isolamento. A gente até tem painéis a ar, certo? Eu aprendi isso no trainee. Mas a gente tem alguns gases que são isolantes e que permitem que esses sistemas sejam ainda menores para a gente colocar dentro de um painel ainda menor. E hoje, por que eu falei do meu trainee? Porque existem algumas tecnologias que já permitem essa diminuição de tamanho. No entanto, que existem preocupações ali realmente de buscar produtos cada vez mais ecológicos, no sentido de não emitir, por exemplo, carbono. E, nesse caso, a gente tem alguns produtos que eles são tipo Blue GIS. Então, Blue no sentido de que é um gás que não colabora para o efeito estufa, por exemplo, e ele também permite esse isolamento e esse tamanho pequeno do painel. Então, são vários aspectos assim técnicos que fazem com que a gente use ou que seja necessário um tipo de produto ou outro. Por exemplo, eu lembro que eu fui visitar Itaipu, né, lógico, aquela coisa clássica. Na faculdade, aquela coisa clássica da estudante de engenharia elétrica, né? E tem alguns lugares, porque assim, não é toda subestação que é a céu aberto, como a gente às vezes vê muito aqui no Brasil. Então, tem algumas que vão ser subestações fechadinhas, né? E aí, para isso, você também precisa de condições ali, de produtos específicos para aquela aplicação. E eu acho fantástico que aqui no Brasil a gente consiga aplicar todo esse portfólio de forma tão ampla, porque a gente tem aplicações muito diferentes, né? E então, até entra aqui, desculpa, mais um gancho, do mercado, né? Que você comentou sobre o fato da gente ter aplicações muito... falar diferentes e realmente precisar desse portfólio todo aqui no Brasil. Queria entender de você como que é desenvolver um portfólio, que você contou pra gente que você trouxe esse portfólio que eu imagino que deve ter sido um desafio enorme, tendo em vista aí o mercado que a gente tem aqui. Sim. Eu acho que o grande desafio é ouvir, né? Eu acho que a gente é muito preocupado em falar, em expor, em querer vender. Mas quando a gente consegue ouvir o que realmente pega, né, pro cliente, qual que é o problema do cliente, aí a gente consegue ser mais eficaz e fazer uma venda consultiva. E aí é o nosso diferencial, porque a gente pensa que a gente tá numa empresa, né, mas o impacto que a gente leva isso para a sociedade. Então, no momento que você ouve, você entende, você não quer só empurrar nada para ele, você quer que o cara se sinta confortável com aquele produto. Então, a gente começou ali, num primeiro momento, promovendo o produto mesmo, falando, ele é assim, essa é a descrição dele, é isso que tá no catálogo. E aí, depois, vamos fazer um piloto. E ele fala, tá, vamos colocar na rede. O Fuse Saver, ele é o disjuntor, que a gente fala, é o disjuntor mais rápido do mundo, porque ele abre em até meio ciclo. E aí, o que isso significa? Que ele abre antes de um fusível. Que um fusível abre em meio ciclo, né? Então, ele não tem como ter uma falta e alguma coisa abrir antes dele. Ele vai abrir, ele vai salvar. E aí, você fala... As distribuidoras de energia, elas são pautadas em continuidade e qualidade da energia, né? Que são os DECFECs. E cada vez que ela fica 3 minutos fora, ela tem que te ressarcir de alguma forma. Na conta. Fica a dica, não, brincadeira. Confere aí. E aí, se ela tem taxas muito altas, ela perde a concessão. É uma coisa drástica, mas existe isso. Então, por isso que é um mercado tão regulado e tão crítico do que colocar na rede. Então, não dá para, vou colocar qualquer coisa. O cara tem que ter certeza que aquilo funciona. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem de formiguinha, bem de base. Longo, imagino, né? Longo, e aí fazer essa instalação. E aí não é só
convencer a diretoria que na planilha funciona. É convencer com dados, é fazer a gente fala, é tirar os eventos do equipamento, é mostrar que ele teve. E o legal que a gente conseguiu mostrar isso. E mais do que isso, é dar confiança para ele. Então, era a ligação 23 de dezembro, tô aqui, o que eu faço, como é que eu tenho que arrumar, e aí você apoiar e ver que você é um parceiro de negócio, e não um vendedor. E eu acho que é isso que me trouxe também para... Eu, antes de trabalhar na Siemens, trabalhava como vendedora de comércio. Afinal, morava em praia, e cidade de praia vende sua arte, ou vende sorvete, ou vende imóvel, mas é isso que tem para fazer. E aí eu não queria trabalhar em vendas, porque eu falava, não, vendas é muito sacrificante. Você fazia aquela ligação, Eu fazia a ligação de vender o sorvete, de vender o que eu estava vendendo ali. Sim. E aí, quando eu vim para Siemens, eu pude vender consultivamente, eu pude mostrar pro cara que eu era um parceiro. Pra mim, eu não sei fazer outra coisa, assim, é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que resolveu o problema do cara, o cara te enxergar, porque a concessionária de energia tá aí pra sempre. Você, pode ser que a Enel saia de São Paulo, mas aí vai vir a CPFL, vai vir a EDP, e aí vai sempre ter uma concessionária. Então, é um vínculo contínuo. Você não vai perder. E aí, a gente conseguiu fazer isso, aí instalou. Ótimo, foi bom. Aí que vem a parte de vendas mais raiz, vamos dizer assim, né? De convencer uma diretoria, de levar esse projeto para cima. E aí a gente usa os multiníveis da Siemens para fazer isso e para poder fechar esse ciclo. Então, cada processo... Tem processo que ainda está em processo. Então, desde 2014 eu faço isso. Ele ainda tem coisa que a gente conseguiu vender em 1 ano, tem coisa que ainda tá ainda funcionando. E muda as pessoas e a gente continua nesse trabalho de formiguinha. Porque eles têm que estar confiante e eles têm que entender que a gente é parceiro. Então, a gente não vai ficar tirando para tudo que é lado. A gente tem que fazer de forma focada e consistente. É um ponto engraçado, assim, curioso, né? De diferença, por exemplo, dos nossos negócios. Digo dos nossos negócios da parte de indústria. Porque a gente pensar, por exemplo, na automação de uma indústria ou até na parte de movimentação, né? Então, a gente, remetendo ali a conversa que a gente teve com a Nath e com a Bianca, no sentido, são produtos e soluções menores, né? Então, os projetos que estão atrelados à infraestrutura, eles são projetos muito grandes, né? E até eu fiquei imaginando, assim, gente, qual que é o tamanho desse Fuse Saver? Eu já tô, assim, curiosa de ver a imagem depois. Não, ele é pequeno. Então, o problema do Fuse Saver, assim, a solução, não é o valor dele. O valor do pedido não é alto, mas a escalabilidade. Você está alimentando um ponto ali, você está protegendo um ponto que às vezes tem 70 clientes, 100 clientes, às vezes é uma fazenda, às vezes é uma indústria. Então, o impacto dele é grande. Mas ele é pequeno, é 5 quilos. Então, ele um produto... Ele é um peso de 5 quilos. Pra quem não conhece, é legal. Eu tô falando muito isso legal, porque é um produto que eu tô entendendo que dá pra você pulverizar ele, né? Exato, mercado. Exato. Mas é diferente, mas ainda assim o projeto e todo o aspecto, lógico, não que, por exemplo, uma automação possa parar, mas é legal pensar nisso, né? Poxa, é uma aplicação muito diferente do que eu e você estamos acostumados no dia a dia. E a gente tá acostumado também a olhar só o produto, né? Mas eu imagino que não tem na área de vocês um produto que se venda sozinho. Porque a gente fornece um hardware pro cliente, né? Para um integrador de sistemas, para um usuário final, e ele vai fazer a aplicação daquele produto. A gente dá um suporte para ele. Agora, na sua área, não. Você tá vendendo uma solução completa que tem a engenharia daquele produto para ele estar naquele lugar, né? E você tem um pouquinho dos dois, porque tem essa questão que, inclusive, eu ouvi nos podcasts de vocês, do cara mexer tanto no seu produto que ele sabe, talvez, igual ou mais que você, no detalhe do parafuso. E tem isso também. Então, é por isso que
comecei com ouvir, com escutar, porque ele já tem alguma solução que ele resolve com o problema dele. E aí, se você chega impondo, não vai ter sucesso. Você tem que ouvir, você tem que entender. Então, nesse caso, né, no Fuse Saver, ele tem 5 quilos, então ele é muito fácil de instalar. Um religador convencional, ele pesa, sei lá, 200 quilos, 250 quilos. Ele precisa de 2 caminhões para instalar, ele precisa de muita gente. Então, um ponto até na pandemia, comprava-se Fuse Saver porque precisava só de um cara, não tinha aglomeração e o cara instalava. Nossa, que legal. E é um tipo de coisa que não está escrito no catálogo, que você só sabe se você foi lá e viu, se você acompanhou a instalação, se você viu a movimentação das pessoas, se você... Então, por isso que é importante deixar o cara confiável, confiante, né, com o produto. Porque é ele que vai usar. Você quer entregar para ele usar, ser feliz, e você não... E você é só o suporte dele, de fato, né? Então, e ainda você consegue integrar ele numa questão escada. Você consegue abrir, mandar fechar, mudar a curva de proteção, tudo pelo COD, né? Que o pessoal chama, né? Tudo pelo modem. Então... Só que o que é um COD? Desculpa. É um centro de operação e controle. Então, quando todas as distribuidoras, né, elas têm, assim como tem a digitalização da indústria, tem a digitalização das concessionárias, né? E a ideia é que todos esses produtos sejam telecomandados. Então, o cara lá, ele tá lá nessa sala de controle, e aí ele manda pro Fuse Saver abrir, manda o Fuse Saver fechar, sem precisar mandar um técnico, um eletricista no local. E ele faz isso tudo remotamente. A gente tem aplicações, agora, né, faz mais sentido, porque a gente consegue fazer essa relação com o que a gente, às vezes, vê dentro da indústria, né? Então, os ganhos, na verdade, são os mesmos. Mas acho que esse aspecto, por exemplo, de o que é um ligador tradicional e como que ele atua dentro do sistema como um todo, né? E dessa questão de tamanho, achei muito legal, assim. É, muito interessante. Não fazia ideia. Então, é interessante ver que a gente também tem um certo... futuro e evolução também dentro desse tipo de sistema que nos permite olhar ali para sistemas mais eficientes e também que trazem vários benefícios ali na questão da instalação e também para quem é usuário final, né? Então, para as pessoas que se beneficiam dessas tecnologias, também facilita, né? Porque daí você consegue modernizar mais rápido, talvez, uma infraestrutura em função disso, né? E ter menos paradas, menos manutenção. Eu acho que é o que você falou, os impactos são bem parecidos, só muda os produtos, né? E então, imagino que papel e celulose seja igual. É difícil, é crítico, não pode parar a planta. E aí, voltando um pouquinho lá para os equipamentos de média. Então, a gente coloca o produto que você tá falando no seu trainee. A gente coloca o 8DA lá. Porque ele é compacto, ele não tem... ele é super confiável. Para você ter ideia, o equipamento, desde que ele foi desenvolvido, existe um painel que ainda não foi desenergizado dele. Então, está há mais de 45 anos instalado da mesma forma, sem mexer. Nossa. E, então, tem essa questão de... A durabilidade também, né? Sim. E um ponto que eu também vou levantar, e aí é pergunta mesmo. Porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente falou aqui da questão da geração, transmissão e distribuição de energia. Mas infraestrutura é só isso? Não. Conta mais pra gente, então. Aí, assim, pensando até como a gente se organiza, né? A infraestrutura até a linha de trem a gente está envolvido, né? O nosso equipamento está lá. Então, o shopping center, igual eu comentei, os portos, aeroportos, todos eles têm equipamento de média tensão e tem a parte de produção e controle. Tem essa parte da digitalização, de você colocar um Process Bus, de você colocar um NX Power Monitor lá para você subir isso para a nuvem. Então, são painéis
de famílias diferentes, aí você entra com 8DJH, você entra com Simosec, tem outros nomezinhos para eles, mas... A gente não entendeu, mas tá ok. Tá ok. Tem essa questão até que você comentou da subterrânea. Até nos condomínios de casa, né? Então, a gente chama de infraestrutura, esses condomínios grandes de casa que você tem pelo Brasil, aí você precisa de um painel de média tensão. E aí vai entrar, é a infraestrutura do país, né? A geração distribuída, né? Então, você tem outras fontes de carga que vão ser injetadas na rede de distribuição. Também tem os painéis de média tensão. Então, quase tudo tem que ter alguma coisa. Pensa, lugares, tudo né? que a gente pensa tem infraestrutura, né? E como que é esse ecossistema para gerar soluções, né? Porque eu imagino que a gente não fornece, por exemplo, uma solução direto para uma construtora. A gente vai fornecer para um ecossistema ali que vai fazer uma instalação, vai fazer engenharia daquele local. Como que funciona? Quem são esses players, assim, além do usuário final, né? Aqui na área da indústria, assim, a gente tem bem claro, né, quem são esses caras. A assim. gente tem claro porque a gente trabalha com isso, né? Então, Brincadeira, exatamente. mas... Então, daí a minha curiosidade de saber como que é esse processo, quem são esses players. Assim, tem de diversas formas, né? Porque como tem essa questão da subestação primária que a gente comentou, da distribuição de energia com os religadores, com os fuzzy savers, da distribuição secundária, você acaba trabalhando com o mercado todo de energia. Então, quando você fala geração, você talvez tenha um construtor. Porque o construtor foi contratado pela geradora, ou EPCista, que nem a gente chama, né? Ele foi contratado por essa geradora que ganhou o leilão de geração. E aí ela vai construir a subestação. E ela é responsável pela civil. Ela não tem equipamento. Então, ela vai comprar os equipamentos dos fornecedores, dos fabricantes e montar a subestação. Sim. Essa é uma modalidade. Mas tem a geradora que tem uma engenharia que fala, não, eu dou conta, eu tenho meu time de construção, eu vou comprar os equipamentos e eu vou contratar a construtora separadamente. Então, assim, o legal é que é muito dinâmico e aí depende muito. A parte de religador, fuzzy saver, tudo que é a distribuição, costuma se comprar pelo cliente final. Aí sempre o cliente final compra, faz a licitação. Mas para mercado secundário, assim, né? Tipo, infraestrutura, não é secundário de menos importante, é secundário da subestação secundária, né? A gente não costuma vender para o shopping center nem para o condomínio. Aí a gente vende para o construtor também. Então, a engenharia, a gente tem que sempre estar envolvido com a engenharia para ajudar eles a montar essa solução, para vir especificado da melhor forma, com o melhor, não digo o melhor produto, mas o melhor nicho de produto. Isso tem esses caminhos, né? E aí tem também o nosso parceiro de negócio, o cara da fazenda, que vai comprar só um disjuntor, que não precisa de um 8DA, não precisa de uma coisa robusta. Então, a gente tem os nossos parceiros de negócio, que a gente vai vender os produtos para ele, e ele vai montar a solução e vender. Aqui é domar o necessário que eu comentei. O cara que não vai esperar o prazo de entrega de um fabricante, que não quer ir na fábrica fazer a inspeção do equipamento. Porque lá na fábrica, em Jundiaí, a gente faz o equipamento, chama o cliente vê se está de acordo, dá o ok. E aí, não é todo cliente que precisa, né? Até porque esses produtos são testados, né? Assim, Todos. então, por exemplo, os clientes vão lá... aí, né, enfim, me corrija se eu falar besteira, mas os clientes vão lá e eles vão olhar se aquilo tá adequado, se todos os testes foram realizados e estão de acordo com, acho que a normatização, né? E eu peguei esse gancho também, para falar um pouco até da onde, por exemplo, uma engenheira pode atuar dentro desse mercado, né? Porque a gente já falou aqui, por exemplo, das concessionárias de energia, pode trabalhar como a Laia aqui, né? Como engenheira de desenvolvimento de negócios, pode trabalhar dentro dessa, acho que
dentro dos EPCistas tem essa cultura de ter pessoas que trabalham com a parte de engenharia? Sim, acho que é por isso que a gente faz sempre a venda consultiva, porque a gente está sempre falando com alguém técnico do outro lado, né? Então, tanto nas concessionárias, como nas geradoras, como nos EPCistas, né? Nos construtores. E aí não é só nem com vendas, né? O cara que faz o projeto, o cara não, a cara, né? A mulher. Por favor, né? Que faz o projeto, ou até dentro da Siemens mesmo, né? Então, você não precisa só fazer desenvolvimento de negócio, você pode montar a parte técnica, fazer o custo, fazer a solução, né? Que a gente fala em dinheiro de propostas, né? Quem vai montar essa solução? Quem vai colocar o TC correto, dimensionar o relé correto, você tem essa posição. E o mercado muda. E aí ele traz demanda. Quem que leva essa demanda para os nossos especialistas para desenvolver isso? Então, você também tem um gerente de produto. Eu acho que tem inúmeras possibilidades, não só na nossa área que é vendas, né? Vendas consultiva, mas também no negócio mesmo, né? Mapear esse mercado. Então, você tem mercado de indústria, mercado de concessionário, mercado de geração, transmissão, parceria, né? Você tem um leque grande. Fazer também a estratégia de mercado, né? A gente tem várias posições nesse sentido, porque na estratégia de mercado você vai entender exatamente como ele funciona e aonde você precisa ir para, de fato, emplacar uma solução, assim. Então, acho que tem muita oportunidade, são posições muito parecidas, de fato, com o que a gente vê na nossa área também. Eu acho muito legal fazer essa relação, né? Porque, no final das contas, a gente acaba aprendendo muito a partir de um exemplo ou de alguma coisa que a gente já conhece pra gente expandir esse conhecimento, né? Então, eu acho que é muito interessante olhar, quando a gente fala de vendas consultivas e tudo mais, né? Eu já falei aqui um monte de vezes, mas eu nunca me imaginava numa área técnico-comercial, porque muitas vezes quando a gente vai buscar uma formação mais técnica, a gente imagina que vai trabalhar ali, não sei, às vezes com desenvolvimento, às vezes com projeto, né? E no final das contas tem, poxa, uma gama assim de áreas em que você pode atuar muito grande. Seja, por exemplo, como eu descobri aqui com a questão de desenvolvimento de negócios. E eu enxergo que aqui dentro da Siemens a gente acaba né, é muito necessário que a gente tenha pessoas com um certo nível de formação para que a gente consiga auxiliar os nossos clientes no sentido de entender qual que é o portfólio mais adequado para aquela solução e realmente ser um parceiro ali de negócios para desenvolver isso. Eu acho bem Tem a parte da execução, né? Então, assim, como os nossos equipamentos são todos customizados e todos têm um projeto específico, também tem a possibilidade da execução, gerente de projeto. Então, você tem... E não só gerente de projeto, gerente da fábrica, que cuida da linha, quem cuida da... Eu acho que não necessariamente você precisa vir para vendas. Óbvio que o gerente de projeto acaba sendo o melhor vendedor, né? Porque quem entrega, quem consegue gerir a entrega bem, com certeza esse cliente vai ser cativado e vai comprar outras vezes. Com certeza, é verdade. Muito bem colocado. O gerente de projeto é o melhor vendedor. Muito, muito bem colocado. E aí, Elai, pra gente já se encaminhar aqui pro final, eu tô, assim, muito fascinada pela questão da sua atuação, assim, porque eu fico pensando na complexidade, né? São projetos longos, você atua ali a nível nacional com diversos produtos da sua área, imagino que muitas vezes são projetos grandes, estratégicos, e aí você aliou isso... a questão da maternidade, né, na sua vida profissional, assim, então eu queria... A gente tem muitas mães que escutam a gente na Siemens e fora da Siemens também, né, e muitas que querem ser mães também, então eu queria que você contasse um pouco de como conseguir conciliar tudo isso, em que momento, né, aconteceu a maternidade na sua carreira, como foi, assim, pra gente ter todas essas visões e experiências para as pessoas que ouvem a gente. Meu caso não é convencional. Meu filho é autista, mas ele é adotivo. Então, e eu tenho uma rede de apoio que
não é todo mundo que tem. Eu tenho mãe, sogro, meu marido também, é todo mundo se ajuda e tem o mesmo foco. Eu acho que quando a gente tem o mesmo objetivo, ninguém segura. Apesar que é difícil equilibrar pratinho, mas ninguém segura, né? Então, é difícil falar quando você tem uma rede de apoio tão boa igual eu tenho, né? Mas ele tem 12 anos, tá desenvolvendo a cada dia, e tem as terapias, tem a escola, então eu acho que programação e rotina acaba sendo um pouquinho... Falam que rotina é liberdade, não falam isso, mas é verdade, porque se você põe no papel, você não precisa ficar lembrando de tudo que você tem que fazer, e aí você vai executando. E eu não acredito muito em equilíbrio, porque o equilíbrio você tem que estar sempre pendendo para um lado, né? Então, equilíbrio você tá sempre se forçando a ficar daquele jeito parado em cima do fio. Então, você tem que ser amável com você mesmo. Então, você vai saber que um dia você vai trabalhar, virar final de semana, porque o trabalho está demandando e que quem vai acompanhar o seu filho no departamento, no problema da escola, vai ser o seu marido e vai ser a sua mãe. E você fala, que bom que eu tenho quem contar. E vai ter um momento que você vai falar, não, hoje eu vou precisar sair 4 horas porque tem a apresentação dele na escola. Então, acho que é não se culpar tanto. Eu acho que a gente é muito crítica, né? E nesse período, não dizer que eu tô perfeita, que eu não me critico, mas é esse o meu trabalho diário, de não se cobrar, de ser amável com você mesmo, que vai dando certo, vai se encaixando. Nossa, que legal, que sábio. Super sábio. E a gente conhece outras pessoas dentro da empresa que também tem filhos com autismo, né? E eu acho que é um aspecto... Eu vou falar pouco falado, porque às vezes a gente conhece pouco, né? Hoje eu sinto que a gente tem a gente consegue ter acesso a mais informação e entender um pouco melhor, mas não deixa de ser um desafio de incluir cada vez mais dentro do nosso dia a dia, até para que a gente tenha colegas que tenham autismo ou que atuem no mercado de trabalho sem sofrer nenhum tipo de discriminação. E eu imagino que aí eu não sei como que é para você, né? Essa questão de lidar com um aspecto até de desafio dos outros, porque a gente sabe que às vezes a sociedade acaba excluindo de alguma forma. Sim, acho que agora eu tô entrando no período da adolescência, acho que é o período mais temido por pessoas neurotípicas, né? Quanto mais pro Ryan. Então, realmente, mas ver que as empresas estão começando a se movimentar e não é uma questão de só... Os adultos estão descobrindo que são autistas, né? Então, acho que há 15 dias eu estava voltando do aeroporto, o Uber começou a falar comigo, e aí ela tinha um filho autista de 12 anos. E aí foi muito engraçado, assim. Coincidência, né? Muita coincidência. E ela falou que descobriu que o marido dela era autista. E ele falou, não, eu não sou. E ele depois, não, você é assim, você é assado. E fala, nossa, eu sou. Às vezes o nível também tem isso, e isso, né? tira um peso, né? Porque você fala, eu sou diferente, eu tenho que agir dessa forma. E não, eu funciono diferente, e tá tudo bem. E aí você vê... e eles são muito diferentes um do outro, não são rotulados, ninguém é rotulado assim como a gente. Então, isso é muito legal, essa questão do respeito, a questão de como você vê ele desenvolvendo, ele quer ver ele sendo respeitado, é muito gratificante, muito gratificante. Que legal. Ai, que demais. Obrigada. Eu acho que... Obrigada, porque eu pessoalmente, eu não tenho esse contato, então, para mim, é super legal conhecer mais sobre isso. E da mesma forma que a gente fala, por exemplo, do aspecto de diversidade em relação a gênero, né? Eu acho que é muito importante a gente falar cada vez mais pra gente entender um pouquinho como que é o mundo do outro, né? E acho que o tema do autismo também é um aspecto que
tenho vontade de conhecer mais depois. A gente, dentro do Diversifica, a gente teve até palestra sobre isso, Sim, né? sim. Na Siemens, contribuição, conversa sobre, assim, então é bem legal que a gente tenha esse assunto difundido. É um tema atual, né? E eu acho que as pessoas... Eu sei que quando eu recebi o diagnóstico, ninguém falava, né? Então, tem 9 anos. A gente descobriu com 3 anos. Ninguém falava, foi aquele luto. E era muito difícil. Agora não. Agora aparece autistas adultos falando. Você sabe que ele transita entre o espectro, então entre níveis de suporte, né? Suporte 1, suporte 2, suporte 3. E aí vai aliviando a carga, né? Você saber a empatia, né? Você saber que tem mais gente no mesmo barco. É por isso é importante esses pilares nas empresas, não só o da Diversifica de gênero, mas o de também de deficiência, porque todo mundo tem alguém conhecido. E aí acha que acontece só com ele. E aí quando você ouve o outro falando, você fala, nossa, meu mundo pode ficar mais leve, eu tenho com quem dividir, né? Acho que até um dos pontos, assim, eu realmente agradeço muito por você trazer esse tema e compartilhar com a gente isso, porque eu acho que para as pessoas que ouvem a gente, também é um ponto de identificação, de encontrar, falar, não, olha só, né, a Lei tá lá super falando no podcast, falando como que é a experiência dela e ela viveu isso. Então, também é um ponto de referência para outras pessoas. Com certeza, sabem quem procurar também. Ai, gente, eu tô super contente de você ter vindo aqui. Eu também. Nossa, muito obrigada. A gente aprendeu muito hoje, né, Bia? Eu vou sair, olha, daqui. Aprendi muito, de verdade. Muito obrigada pela contribuição. E queria agradecer muito quem continuou aqui com a gente, acompanhou até o final. E, gente, esse é o último episódio da nossa temporada. Ah, não. Não é, Não. Não, isso é. Não é possível. É sério? Passa é sério rápido. isso, produção? Infelizmente é o nosso último episódio, mas a gente volta para uma segunda temporada no ano que vem. A gente vai dar uma pequena pausa, mas acompanhe a gente, acompanhe os nossos episódios e não perca, se você perdeu algum, não perca os outros episódios que a gente já gravou, que são muito legais e são cheios de pessoas muito, muito especiais. Então acompanhe a gente no nosso site e pelas redes sociais da Siemens. Isso aí. A gente tem uma lista de convidadas ainda, né, para a próxima temporada, então muita gente aí também com o compromisso de trazer as suas experiências, seu conhecimento pra gente. Então a gente volta e enquanto isso acompanha a gente no LinkedIn também. Bianca Cerveira, Luciana Costa e o seu LinkedIn. Alain Magalhães. Alain Magalhães, isso aí. Pessoal, se vocês tiverem comentários, mensagens, nos mande. A gente fica super feliz de receber o feedback de vocês. E tenho certeza que a gente vai conseguir trazer mais pessoas, ainda mais pessoas legais para conversar com a gente. Então, chama a gente lá nas nossas redes sociais. Isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.